5, versículo 13. Nós estamos numa série de estudos sobre a essência dos ensinos de Jesus, da mensagem de Jesus, e a nossa proposta é tratar sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós vamos falar, nossa conversa será em Mateus, versículo 13 do capítulo 5. Esse texto também se encontra em Marcos e também se encontra em Lucas. Eu vou usar uma tradução um pouco diferente, mas através do contexto você pode entender. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como que lhe será restituído o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e calcado e pisado pelos homens. Vamos tomar assento. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido, mas também, assim como ele é conhecido, ele é mal compreendido. Assim como a oração do Pai Nosso, que mais à frente nós vamos estudar. Jesus, ele inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Ele fala sobre o pobre de espírito, no contexto, a partir do verso 2. Ele fala sobre aquele que tem um coração pobre. Ele fala sobre aquele que chora. Ele fala sobre os mansos. Ele fala sobre aquele que tem fome e sede da justiça. Ele fala sobre a pessoa misericordiosa. Ele fala sobre os puros de coração. Ele fala sobre os pacíficos, os pacificadores. Ele fala sobre os mártires, os perseguidos. Ele fala sobre os caluniados. E são aqui 8 principais características que nos ajudam a identificar o verdadeiro convertido. Falar com os lábios que você crê em Jesus Cristo, falar com a boca, professar somente esta fé não basta. Na carta de Tiago, mal compreendida até por Martinho Lutero chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha, porque ele, na sua busca intensa de provar para a igreja a justificação pela fé, em Romanos, na sua leitura, parecia que ele estava contradizendo o apóstolo Tiago. Então, Tiago fala que a fé sem obras é morta. E que uma pessoa que não tem obras, como pode essa pessoa ser cristã? Como pode uma árvore sem frutos ser chamada de filho de Deus? Já o apóstolo Paulo fala que ninguém pode ser justificado pelas obras, mas que o homem é justificado pela fé somente, e não pelas obras da lei. O que Lutero entendeu depois, no final da sua vida, é que Tiago estava falando de como a fé genuína era identificada. E Paulo estava falando de como a salvação era alcançada. Então a salvação é pela fé que você recebe. Mas Tiago fala: mostra-me a tua fé, eu te mostrarei as minhas obras, o que eu tenho feito para Deus, e nós vamos ver quem tem realmente verdadeira fé. Porque existem muitos cristãos não praticantes.
E Jesus diz que aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como a casa edificada sobre areia. Sopram os ventos, cai a chuva, transbordam os rios sobre aquela casa, e a casa cai porque ela não está firmada na rocha. E firmar a casa na rocha, segundo Jesus, é ouvir a palavra e praticar a palavra. Então, se você não pratica as verdades que você ouve, você não é, por Deus, pela Escritura, considerado um filho de Deus. Eis a questão. E Jesus, quando fala aos escribas e aos fariseus e aos sacerdotes, porque o problema principal era com a liderança de Israel, e não com o povo, mas sim com os líderes religiosos. Quando Jesus fala com eles, ele fala da adoração dessas pessoas. E ele diz: esse povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão. Na carta aos Coríntios, capítulo 13, que é a mais conhecida, o texto mais conhecido, virou até música do Legião Urbana. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu não seria nada, eu nada seria. Ainda que eu entregasse todo o meu dinheiro aos pobres, se essa atitude não estivesse impulsionada pelo amor, não vale nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Então Deus está preocupado não com aquilo que você faz para Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. Ele está preocupado com o que você é, com o que você sente por Ele. Então o verdadeiro cristão não é aquele que faz somente. Ele é aquele que é puro de coração. Ele é aquele que é misericordioso. Ele é uma pessoa transformada por Deus. Isso é o novo nascimento. Mas, em contrapartida, o nascido de novo produz frutos. Quando João Batista, em Mateus 3, ele encontra com os fariseus, ele fala o quê? Raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Por um acaso, somos filhos de Abraão. Ele diz, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? É que você demonstre que você se arrependeu de seus pecados verdadeiramente, produzindo frutos. Então Jesus agora, ele fala da nossa salinidade, ele fala do nosso caráter, ele demonstra que essa pessoa que possui essas 8 características que identificam a sua fé genuína, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Esse grupo de pessoas, Jesus não fala que existe o misericordioso, o puro de coração, não. É uma pessoa que é misericordiosa, pura de coração, a pessoa precisa ter estas características. Esse sinal foi estranho, mas é pedindo água, tá, irmãos? A pessoa precisa ter essas características. O sal, toda atenção agora é pouca. O sal, ele vinha de uma cidade chamada Jabel Usdum, próximo ao Mar Morto. E o sal era moeda. O sal era precioso na época. Soldados até recebiam seu salário em sacas de sal. Hoje o sal, ele está lá embaixo, na prateleira do mercado, junto com a água sanitária e com um pano de chão.
Na prateleira de cima você encontra o cappuccino, você encontra o sal lá embaixo. Mas na época o sal era precioso. E muitas pessoas aceitavam o seu pagamento em sacas de sal. O que Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, que essa pessoa que possui esses atributos, ela é preciosa para Deus. Que o nascido do Espírito Santo é precioso para Deus. Que o humilde de espírito é precioso para Deus, porque é dele o reino de Deus. Que o puro de coração é precioso para Deus, mas o malicioso para Deus não presta. Então, se a igreja é o sal da terra, e a igreja não é este lugar, a igreja somos nós, a igreja está reunida agora neste lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você, e você não foi feito por mãos humanas, mas nós somos a igreja e nos reunimos em um lugar, e esse grupo, essa comunidade, ela é o sal da terra. Mas o que será que o Senhor queria ensinar? Porque Ele nem explica, e o povo que ouve já entende. Nós temos um contexto do povo judaico. Jesus, ele profere o Sermão do Monte num período muito importante para a nação de Israel, que era a festa da Páscoa. E eu não sei se você lembra que a Páscoa, ela começou a ser celebrada anualmente pelos judeus por causa do advento do Egito. O que aconteceu no Egito? Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E Faraó é chamado de homem duro de coração. Mesmo com todas as pragas, em Romanos 9 fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E Faraó não liberta o povo de Israel. Com todas as pragas, aí vem a praga principal, que Deus ia matar os primogênitos do Egito. Assim como o antigo Faraó tinha matado todos os primogênitos dos judeus. Então, o anjo da morte, que na verdade nós não sabemos o que é, quem é esse anjo, mas o anjo da morte sairia para cumprir este propósito, à noite. E as trevas iam cair sobre o Egito. E o povo de Israel foi aconselhado a escolher um cordeiro sem defeito. O que é um cordeiro sem defeito? É um animalzinho sem manchas, perfeito. E deveria ser imolado, e assado e comido. E o sangue dele deveria ser passado nos umbrais das portas dos hebreus, para que quando o anjo da morte viesse sobre a terra do Egito, aquele que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o seu primogênito não morreria. E isso aconteceu. Está na Escritura, em Êxodo. E por Deus livrar o povo de Israel do cativeiro egípcio há 400 anos como escravos. Eu não sei se você tem o costume de ler, mas leia o livro de Êxodo. Quando Moisés ele sai do Egito, ele fica 40 anos fora. E Moisés, a leitura que eu faço é que Moisés, ele já tinha pendurado as chuteiras. Moisés encontrou uma esposa, estava trabalhando com o seu sogro Jetro, era pastor de ovelhas. Estava com 80 anos. Não é, seu Maurício? É isso mesmo? 80 anos. Então, quando você vê Moisés nos filmes, não é aquele homem de 40 anos. É um homem de 80 anos.
E um homem de 80 anos, ele vai cuidar do seu dia a dia, trabalhar, e aí ele vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não queimava a sarça. Aí ele vai ver aquilo, e um anjo fala com ele: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito, e ouvi as suas orações, e ouvi o seu clamor, e eu vou descer para livrá-los, para levá-los a uma terra boa, terra de ribeiros de águas, Êxodo 3:7, terra que mana leite e mel. Aí Moisés fala: quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Mas quando eu chegar no Egito, como eles vão acreditar em mim? E toda a história do Êxodo. Então isso marcou tanto o povo judeu, que eles celebravam essa Páscoa, que era a Páscoa da libertação do cativeiro. E o símbolo do cordeiro está conectado com a pessoa de Jesus. O sangue na porta, que protegeu a casa do povo hebreu, era Cristo com o seu sangue, nos livrando da morte eterna. Era a redenção representada. E na época da Páscoa, Jesus lança então o exemplo do sal. Mas o que tem a ver o sal com a Páscoa, com o cordeiro? Segundo lugar, o sal vinha de Jabé-os-Dum para Jerusalém na época da Páscoa. Por quê? Porque todo o povo de Deus era convocado de todos os lugares para Jerusalém, e cada família deveria ter o seu cordeiro para comer à noite, como foi no Egito. E os sacerdotes faziam uma fila e imolavam os cordeiros, cortavam o pescoço do cordeiro. E a família então levava para casa e ao cair do dia comia o cordeiro. São muitas questões interessantes. Quando Jesus foi para o Getsêmani, ele suou sangue. Lucas 22. Suar sangue significa hematidrose. Hematidrose é o rompimento dos vasos pequenos, dos vasos que a gente chama de capilares, e a pressão é tão forte no coração daquela pessoa, o estado de tensão é tão forte que o sangue sai pelos poros da pessoa. E diz a Escritura que antes da crucificação, em sua oração, Jesus orou com tanta intensidade pelo povo de Deus, que ele suou sangue. E antes de ir para o Monte das Oliveiras, e lá dentro desse monte havia um jardim, chamado Jardim do Getsêmani, ele passou perto do ribeiro de Cedron. E nesse ribeiro de Cedron, nesta época, as águas do ribeiro estavam vermelhas de sangue. Por quê? Porque o templo ficava justamente no alto de um monte, e o sangue desses cordeirinhos que eram imolados jorrava para trás do monte e caía no ribeiro. O sangue do cordeiro, dos cordeirinhos. E agora você pensa, sabe quantos cordeiros eram imolados nesse dia? Mais de 600 mil. Eu estou falando de um grupo de 3 milhões de pessoas que se reuniam em Jerusalém, cada família levando o seu cordeiro. Essa cerimônia era muito séria. Hoje a Páscoa nossa é a Santa Ceia. Nós comemos o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no domingo, você está convidado para a Santa Ceia, que aqui acontece todos os domingos. Isso é a comunhão com Cristo simbólica. E nessa época, eu não sei se você sabia, mas nessa época não tinha geladeira. Sabia? Não tinha freezer.
E como a carne era preservada para não apodrecer, preservada do estado de putrefação, passava-se sal na ferida, e ali o cloreto de sódio, ele preserva a carne. Toda a carne era preservada com sal, assim como o bacalhau, assim como a carne de sol, assim como a carne seca. Eu estou falando de um povo que não tinha chuveiro. Eu estou falando de um povo que não tinha internet. Eu estou falando de uma casa que não tinha colchão de molas. Então, se você quiser entender a palavra de Jesus, você tem que sair da sua realidade. Você tem que ir para uma outra dimensão de vida. Agora, a quantidade de sal que seria necessário para o sacerdote passar no pescoço do cordeiro imolado para preservar a carne até 6 horas da tarde. Então, chegava em Jerusalém muitas sacas, quase que toneladas de sal. E sal era precioso. Só que o processo de retirada do sal nessa época era diferente do de hoje. Então, um pó branco, às vezes vinha. Às vezes não era sal, era um pó branco. Porque o sal não perde o seu sabor. Então, Jesus errou? Não. Ele está falando que o sal sem sabor é aquele pó branco. Ou seja, não era cloreto de sódio. Não tinha salinidade. O cloreto de sódio puro, ele não perde a sua salinidade. Mas havia também, naquela terra branca, naquele pó branco que era extraído do Mar Morto, havia também o sal sem salinidade. Eles chamavam de sal, não era sal, mas eles chamavam de sal sem sabor. Então, como se fazia o teste de salinidade? Simples, você molhava o seu dedo na língua, molhava no sal e devolvia a sua língua, e você vai saber se tem ou se não tem salinidade. E o que eles faziam com essas sacas que vinham sem sabor, esse pó branco? Muitos usavam para pavimentação de estradas, mas nessa ocasião, por causa da pessoa carregar com a sua família o cordeiro, respingava o sangue do cordeiro no chão do templo. Se eu for falar de toda a simbologia dessa passagem, nós vamos ficar aqui até a volta de Cristo. Então, eles espalhavam sal por todo o pátio e por toda a escadaria do templo. E Jesus, desde criança, cumpria a lei. Muitas vezes ele mesmo levou o cordeirinho para o templo junto com José e Maria para sacrificar e comer a Páscoa. E ele via isso com frequência. Então, quando ele falou que o sal que não tem sabor para nada mais presta, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens, talvez você que não conhecia esse contexto histórico, não entendia por que pisar no sal. Pisado pelos homens, pisar no sal, mas agora você entende, você está de acordo com o contexto do povo de Israel. O sal que não tem sabor não serve para passar na carne do cordeiro, e sim para ser pisado pelos homens. Aí ele fala que você é o sal da terra. Mas se você não tiver essas 8 características, se você não tiver a salinidade proposta na bem-aventurança, você não serve para nada. Sabe por quê? Porque você foi criado com um propósito. Você tem um propósito de existir. Você não foi criado para se prostituir. Deus não te colocou no mundo para você ser uma prostituta. Você não foi criado para roubar. Você não foi criado para matar. Você não foi criado para trair o seu cônjuge. Você não foi criado para mentir. Você não foi criado para ser avarento. Você foi criado para refletir a imagem de Deus. Agora, o ser humano que não reflete a imagem de Deus, ele é como árvore sem frutos. E para que presta uma árvore sem frutos? Para nada. Ela presta para ser cortada e lançada no fogo.
Ou seja, aquele ser criado por Deus que não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, arderá no fogo do inferno, não somente por causa dos seus pecados, mas porque não foi ser humano como Deus projetou. Deu para entender? E nisso entra pastor, presbítero, evangelista, padre, sacerdote, escriba, ninguém está de fora. Você conhece uma pessoa pelos seus frutos. Jesus falou, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Só que aí Jesus fala que nós somos o sal da terra. E a terra aqui é cosmos. Nós somos o sal do mundo. Então Jesus compara o mundo como um pedaço de carne apodrecendo. E nós somos o sal que vem sobre essa carne para matar as bactérias do pecado. Ou seja, a igreja existe para refletir o caráter de Deus no mundo e para diminuir, porque a profecia diz que chegará o final dos tempos. Acabar a maldade no mundo não vai, mas cada convertido é um a menos. Ou seja, quantos ex-homicidas, ladrões, prostitutas estão hoje na casa de Deus? Esse é o efeito do sal. É o efeito daquela pessoa que convida alguém para vir ao culto. Você está contribuindo para diminuir o processo de apodrecimento desse mundo. É para isso que nós servimos. Agora, o avião do crente, ele tem duas asas. O carisma, e carisma significa dom. Carisma é a capacidade de influenciar as pessoas com o seu modo de falar, a capacidade de influenciar as pessoas com o seu conhecimento, persuasão. Carisma é o dom. Uns receberam o dom para escrever, outros para pintar, outros para música. Você recebeu algum dom? Talvez você não tenha descoberto, mas você tem algum dom. E você deve fazer uso desse talento para o reino de Deus. Então, se eu tenho um dom que eu recebi de Deus, eu vou fazer uso desse dom. Esse dom também faz parte da minha salinidade. E isso é carisma. Só que tem pessoas que pegam esse dom natural, por exemplo, foi Mozart, né? Mozart que compôs uma sinfonia com 7 anos de idade. Você tem noção do que é isso? O senhor que escuta música clássica, seu Maurício, e eu estou aprendendo agora, como pode, com 7 anos de idade, se compor uma música clássica? E ele imaginar uma orquestra de quase 80 músicas, cada um tocando uma parte. Eu estou falando de uma criança de 7 anos. Eu vi uma menina de 8 cantando Mio Bambino Caro, que eu disse não. Deus nos dá dons naturais. Tem gente que tem dom, tem talento. Não descobriu ainda. E tem dons espirituais. E isso depois de você convertido, você recebe os espirituais. Essas pessoas usam esse dom para enganar pessoas, para explorar pessoas, para tirar o dinheiro das pessoas. E isso é bem claro hoje, através dos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos padres, falsos e falsos. Mas Jesus fala, você reconhece o falso profeta pelos frutos. Aí entra outra asa do avião do crente, o caráter. Sabe o que dá peso às suas palavras? A sua vida. O seu caráter, a sua honestidade, sua sinceridade.
certo pastor falou comigo assim: qual é o seu currículo, irmão? Ele queria que eu falasse que eu era formado em teologia, que eu tinha alguma especialidade em teologia sistemática, bíblica, filosofia. Eu falei: olha, irmão, o meu currículo é o meu caráter. Meu currículo são os meus 11 anos de casamento. Meu currículo é o testemunho que eu dou para minha família. Meu currículo é o testemunho que eu dou para a sociedade. Quantos anos você me conhece, Márcio? Meu currículo é esse. Agora o seu eu não sei. Se você se importa em ser doutor. O apóstolo Paulo, ele falava 3 ou 4 idiomas. Ele era a mente mais brilhante depois de Cristo de sua época. Quando Nero ficou sabendo que Paulo chegou em Roma, disseram para ele: o homem mais importante do mundo está em Roma. Olha só. Paulo, ele chegou a influenciar a sua geração com o seu pensamento. Mas ele disse que considerava todo o seu conhecimento filosófico, teológico, exegético, e porque ele era da tribo de Benjamim, da tribo mais importante de Israel, todos os méritos como esterco para ganhar a Cristo. Ou seja, aquela pessoa que vai no seu trabalho, que não lê Bíblia, sabe o que ela lê? Ela lê você. Porque você diz que é. Eu também digo que sou. Se você não diz que é, porque você tem vergonha daquele que morreu por você. Você tem vergonha de Jesus? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Agora, ser evangélico, católico, apostólico, romano, aí, cristão, seguidor de Cristo. O que você é? Eu sou um seguidor de Cristo, um discípulo. Né? Ah, eu sou evangélico porque eu creio no Evangelho. Católico. Católico significa universal. Então eu sou da igreja universal, não do reino de Deus. Mas eu sou da igreja universal do reino de Deus real. Eu sou católico, né? Sigo a doutrina dos apóstolos, só que eu não sou romano, eu sou católico, apostólico, brasileiro. Porque eu não sou de Roma. Deu para entender? Essas nomenclaturas que nos definem são horríveis. O que você é? O que eu sou? Eu sou um servo de Cristo, um seguidor de Cristo, chamado para ser pastor. Isso é difícil, né? Aí, você tem vergonha de ter uma Bíblia no seu trabalho? De vir com uma Bíblia para o culto, porque o que os seus amigos vão pensar? Não se envergonhe daquele que morreu por você. Outro ponto, ele lê você. Olha como você é monitorado. Não é, irmão José? Como nós somos monitorados. Como as pessoas olham para o nosso comportamento. E se você tiver um coração puro, se você for limpo de coração, e refletir bondade, as pessoas vão conhecer a Deus através da sua salinidade, através do seu sabor. E aí, outra coisa, o terceiro ponto: o sal servia para dar sabor. Eu vou ficar de pé de novo. Eu quero fazer uma pergunta a você, uma pergunta direta e constrangedora. Você não precisa responder. Isso já ajuda. Você é uma pessoa feliz? Não precisa responder, só pense. Você é uma pessoa feliz? Agora que você conheceu o Evangelho, você é uma pessoa mais feliz? Como você era antes de Cristo? Porque olha só, Jesus está falando sobre bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz. Feliz. Ele diz que a felicidade não é um lugar.
não é algo que você ganha. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade não está no dinheiro. A felicidade não está no sexo. A felicidade não está no entretenimento. A felicidade, ela está em Deus. A felicidade é ser uma nova criatura. Olhe para mim. Você tem um coração puro? Você é pobre de espírito? Então, se você ri quando eu falo, eu estou falando de você. Eu perguntei a você se você era feliz. Aí você fala, sou. Mas será que você entendeu o conceito de Jesus sobre felicidade? Feliz é o puro de coração. O puro de coração, ele é explorado pelas pessoas. Ele se decepciona com as pessoas. Ele coloca pessoas na sua casa. Ele cuida de pessoas. E as pessoas fazem o que com ele? Crucificam ele! Colocam ele pendurado numa cruz e escolhem no seu lugar o Barrabás. É isso aí. O que Jesus foi? Uma pessoa pura de coração. E isso incomodou tanto que a 9ª e a 8ª, que são uma só bem-aventurança, fala que felizes serão vocês quando vos perseguirem, vos injuriarem, todo mal, mas todo mal disserem contra vós. Vocês serão felizes, porque Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Triste é aquele que morre sem Deus. É aquele que morre sem fé. É aquele que morre abraçado numa estátua e pensa que aquilo é a religião dele, uma estátua de gesso. Ele segue um pedaço de pau. Eu vou citar até um livro que não está aqui. Ou um pedaço de gente também. Segue um pedaço de gente, às vezes, olha só, essa igreja é do fulano, aquela figura, né? É antropolatria. Existe a idolatria e a antropolatria. Jesus não é nosso ídolo. Jesus é o nosso Senhor. Então, Deus é espírito. Ele não pode ser representado por um pedaço de madeira. O nosso Deus não é um Deus de gesso, não é um Deus de madeira, não é um Deus de bronze. Ele é um Deus vivo que habita no nosso coração, que fala através da palavra de Deus. A nossa religião, a nossa fé, a nossa convicção é num Deus que se fez carne, mas Ele é espírito e está em todos os lugares. Então nós não podemos nos entregar nas mãos de líderes desse tipo. Nós temos que tirar, através da pregação do Evangelho, o povo de Deus dessa escravidão mental. Sabe, a igreja não é do apóstolo, a igreja não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é do Brasil, a igreja é do povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. A igreja é de Deus. Mas é claro que nós temos uma organização. Uns são chamados para mestres, outros são chamados para pastores, outros são chamados para diáconos, outros são chamados para pregar o evangelho por todo mundo. Então, se você não é pastor, se você não é diácono, então você é chamado para sair pregando o evangelho. Mas você também é chamado para trabalhar. Você é chamado para cuidar da sua família. Você é chamado para contribuir financeiramente, mas não por imposição, não por uma palavra engendrada por um malandro que pega um texto da Bíblia, tira ele do seu contexto e te ameaça com esse texto. Não,
Você contribui porque é uma expressão do seu amor e da sua gratidão por Deus e que você quer ver o desenvolvimento desse trabalho em que você está empenhado. Olha, irmãos, eu conheço gente que tem coragem de ser sócio, torcedor de um time de futebol e depositar R$50 por mês, mas não tem coragem de encarar o gasofilácio, o local das ofertas. Por quê? Porque os pastores são malandros. Não, muitas vezes não. Muitas vezes é porque aquela pessoa ela é apegada ao dinheiro. Ela tem dificuldade nessa área. Uns têm dificuldade com vício sexual, outros com orgulho e outros com apego ao dinheiro. E este lugar de reunião, que nós chamamos de igreja, aonde a igreja se reúne, eu creio que você já entendeu, é o lugar onde Deus ensina seu evangelho através daqueles que são chamados para você, aos poucos, com o passar dos anos, ir amadurecendo, ir crescendo na graça e crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim do velador, para que dê luz a todos os que estão na casa. Aí Jesus usa o exemplo da luminária, da lamparina, que era colocado no velador, que era no canto da casa, não era assim, era no canto da casa, era a luz, e ele usa o exemplo de uma cidade que era edificada sobre o monte. Então, de longe você avistava aquela cidade, as luzes da cidade. Não há como esconder a nossa luz. Não se pode pegar a luz e colocar debaixo de um vaso, um alqueire, mas deve-se colocar no velador, ou seja, você deve demonstrar que você é um filho de Deus explicitamente, tá? Você deve revelar que você crê em Deus em toda a sua vida. Você deve confessar que você é um filho de Deus para todas as pessoas. Você não pode esconder o que você é. Você pode ter vergonha de qualquer coisa, menos de Cristo. Porque ele disse que aquele que se envergonha dele na terra, ele o rejeitará nos últimos dias. Aquele que nega ele na terra, ele negará nos últimos dias. Então é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, na hora em que for colocada a questão e a pergunta de quem você é, você vai falar quem eu sou, o que eu sou e como eu sou. E claramente o que te define hoje é que você é homem ou mulher, seguidor de Cristo. Você não é pedreiro. Você não é funcionário do banco. Você não é dona de casa. O seu trabalho não te define. Lá fora você pode ser sapateiro, alfaiate. Mas o que você é na realidade é filho de Deus. Porque essa vida dura uns 70, 80, 90 anos. 100 anos. Mas eu estou falando de uma vida eterna. E lá você não é sapateiro. Lá você é filho de Deus. O que significa a nossa luz resplandecer? A prática do evangelho, mais uma vez. As pessoas devem ver o seu comportamento. Jesus ele fala do caráter, e ele fala que esse caráter, que são qualidades essenciais de um indivíduo, que é adquirido durante o tempo, ele deve se manifestar. Então, ou seja, como alguém pode ver a luz que está em você? Se você fizer falar alguma coisa. Agora, se você não fizer nem falar, e se esconder num banco da igreja, então você não está sendo sal e nem luz. Ele fala o seguinte, para que os homens, olha só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam o quê? As vossas, o quê?
boas obras. E através das nossas boas obras, a humanidade glorifique a Deus. O povo vai ver você e vai falar, realmente, está ali um homem de Deus. O tipo de pessoa que ele é, revela que Deus existe, e eu quero conhecer esse Deus. Porque eu vejo que você é uma pessoa feliz, e que depois que você começou a seguir as palavras de Jesus, você é uma pessoa melhor, você não é malicioso, você ajuda quem te pede, você é prestativo, você não é mentiroso, então eu também quero ir para esse lugar onde você vai no domingo. Me leva lá, porque eu não aguento mais, porque eu sou uma pessoa triste, porque eu tenho um vazio dentro de mim. Eu tentei preencher com bebida, com drogas, eu tentei preencher com tudo, mas até agora eu me sinto cada vez mais vazio. Aí você fala com ele, meu amigo, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E nada tem o tamanho de Deus, então você nunca vai conseguir preencher esse vazio. Ansiedade, tristeza, a alma humana nunca encontrará descanso, enquanto ele não ouvir aquele chamado, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A paz que eu vos dou